lá? Quem quer aprender farmacocinética de uma vez por todas? Então vem comigo. Se você ainda não me conhece, eu me apresento. Meu nome é Nicole, eu sou farmacêutica e especialista em farmacologia. Essa é a primeira de muitas aulas que vamos ter aqui no canal e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então já deixa seu like, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para ser notificado sempre que sair vídeo novo. Bom, eu sei que todo mundo já gosta de ter um conceito já bem definido. Então a gente pode dizer que a farmacocinética é todo o processo que o corpo faz com a droga. Então, para exemplificar, é o caminho que o fármaco vai percorrer desde o momento que ele entra no corpo até o momento que ele sai do corpo. E quais são esses processos? Esses processos é o que a gente chama de ADME. E eu vou te explicar, calma, não surta, eu vou te falar o que é o ADME. O ADME é uma sigla que a gente usa para relembrar esse processo, que nada mais é do que. Então, A é de absorção, D de distribuição, M de metabolização e E de excreção. Mas antes de eu explicar cada um desses processos, já anota aí. Não necessariamente todos os fármacos passaram por todas essas etapas e também elas não acontecem uma de cada vez. Elas podem acontecer de forma simultânea. Então, à medida que a droga vai sendo absorvida, ela já vai sendo distribuída, metabolizada, enquanto uma parte ainda está sendo absorvida. Isso depende das características químicas do medicamento. Então, pode acontecer de forma simultânea e pode ser que o medicamento ele não passe por todos esses processos, entenderam? Vamos lá, gente. A absorção. A absorção é a transferência dessa substância, desse fármaco para a corrente sanguínea. Não confundam com o momento que a gente toma o medicamento. No momento que a gente toma o medicamento, ele ainda não foi absorvido. A gente ingeriu o medicamento, ele vai cair no estômago, né? E dependendo das características químicas desse medicamento, ele vai ser absorvido em determinados locais. Por exemplo, o ácido acetilsalicílico. Ele é uma substância ácida de fácil solubilidade e meio ácido. Logo, no nosso estômago, ele já vai ser absorvido ali no estômago. Por isso que ele tem chances maiores, né, de causar problemas gástricos. Porém, a gente tem outros fármacos que já são absorvidos no intestino. Vale lembrar também, vou abrir um parênteses, que depende das características de cada fármaco. Eu estou aqui dando uma visão geral para vocês, mas vai ter que ser estudado cada fármaco individualmente. Porque, por exemplo, a gente tem formas farmacêuticas para se evitar isso. Então, alguns medicamentos há uma preferência para ser absorvidos no intestino. Então, ali vai ter uma cápsula, né? Eles vão fazer um comprimido revestido para que ele não seja degradado no estômago. Isso facilita com que mais para frente essa pessoa não desenvolva quadros gástricos, né? Então, assim por diante. Vamos a priori. Então, a absorção é a transferência do fármaco para a corrente sanguínea. Isso acontece onde? De acordo com a característica desse medicamento. Ácido acetilsalicílico vai ser absorvido no estômago. Antibióticos e hormônios vão ser absorvidos no intestino. E a partir do momento que ele é absorvido nesses locais, ele vai para a corrente sanguínea, como eu disse anteriormente. E no sangue, a gente tem as chamadas proteínas plasmáticas. Se você está começando a estudar aí a farmácia, outra área da saúde, já deve ter entrado um pouco nesse assunto. Então, as proteínas plasmáticas, elas estão no nosso sangue e cada fármaco vai ter um potencial ali, né, uma porcentagem de ligação a essas proteínas plasmáticas. Essa parte que está ligada à proteína plasmática, ela não exerce função biológica. E o fármaco que fica livre, que não se liga a essas proteínas, esse sim vai ter ali a sua efetividade. Vai ser distribuído ali para os tecidos. E agora a gente vai entrar no outro ponto, na letra D, né, de distribuição. Então, esse fármaco que foi absorvido, caiu ali na corrente sanguínea, né, não se ligou às proteínas plasmáticas, ele está apto para atuar no cisto terapêutico. Então, ele vai ser distribuído ali através do sangue e da célula. E de acordo com as suas características, ele vai ter preferência por alguns tecidos específicos. Então, ele vai para esses tecidos. Não necessariamente esses tecidos é o que a gente quer como alvo. E é nessa parte que a gente encontra os efeitos adversos. Um exemplo para você: os anti-histamínicos de primeira geração. A gente quer que eles atuem na alergia. Então, beleza. Só que dependendo da lipossolubilidade desse medicamento, desse fármaco, ele vai atuar a nível do sistema nervoso central. Ele vai passar a barreira hematoencefálica. Ele causa o quê? O sono. Depois disso, foi-se criado anti-histamínicos de segunda geração, que esse já não tem essa afinidade e esse potencial de chegar a nível do sistema nervoso central e causar sono.
Agora vamos para a metabolização, onde o nosso cérebro explode, a gente começa a ligar uma coisa com a outra e é maravilhoso. A metabolização nada mais é o processo de tornar essa substância mais fácil de ser excretada. Essa é a função da metabolização no nosso organismo. Só que o quê? Como pessoas inteligentes, né, que o ser humano se tornou, ele usou isso a favor. Então, é através da metabolização que a gente também pode gerar substâncias ativas depois da metabolização, que é o que a gente chama de profármaco. Então, ali na metabolização, ele vai se tornar uma outra substância. Tem partes químicas aí que, se vocês quiserem, comentem aqui que a gente entra em mais detalhes, eu explico melhor para vocês. Mas ali, quando o nosso organismo, né, faz as reações químicas ali para tentar tornar essa substância mais hidrossolúvel possível, ele pode gerar ali um produto ativo. Então, esse pode ser um profármaco, né, pode ter sido intencional isso, ali na síntese da molécula, ou pode ser que não. Então, pode ser que nessa fase também ocorra o que chamamos de metabólitos tóxicos. E eu vou dar um exemplo para vocês, vamos ver se vocês vão saber responder essa. Tem uma substância, um metabólito tóxico, que é chamado N-acetil-P-benzoquinonaimina. Você sabe que metabólito tóxico é esse? Pensa. Não adivinhou, né? Ou se não, foi pesquisar no Google. Esse é o metabólito tóxico do paracetamol. Mas lembre que em doses terapêuticas, o paracetamol ele não é tóxico. Ele vai ser tóxico a partir do momento em que, né, elevar ali essas doses e passar as doses terapêuticas. Então, esse metabólito tóxico vai ser produzido e esse metabólito tem características de ser hepatotóxico. Então, ele vai atingir ali o fígado. Agora vamos para o último, para o E. O E de quê? De excreção. Bom, na excreção, então, o fármaco ele já foi absorvido, já foi distribuído e já foi metabolizado. Então, ele está na forma mais hidrossolúvel possível para ser excretado pela urina ou pelas fezes. Isso vai depender ali da característica química, como eu já disse anteriormente, desse fármaco, desse medicamento. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Mas como eu falei desde o começo da aula, gente, tem que estudar cada medicamento ou classe, né, individualmente, para vocês saberem ali quais as características específicas dessa classe de medicamentos ou desse medicamento. Mas vamos ali alguns exemplos. Os que são excretados pelas fezes, a gente tem a varfarina, a digoxina, o cetoconazol, bisagodil e rifamicina. Agora, os que são excretados preferencialmente pela urina: furosemida, lítio, metformina, penicilina e ácido úrico. Bom, essa foi meio que uma aula de revisão, pra gente relembrar esses pontos, esse conteúdo. Então, para finalizar, eu quero relembrar o que eu disse ali no começo da aula, que não vai ser todos os fármacos que vai passar por todos os processos. E eu quero trazer um outro exemplo para vocês, que é a simeticona. Pergunta: a simeticona ela é absorvida? Ela é metabolizada? Se você respondeu sim para uma dessas duas perguntas ou para as duas, você errou. A simeticona ela não é absorvida, ela não cai na corrente sanguínea e ela não é metabolizada. Ela age diretamente ali no intestino. Ela tem um uso, o seu uso é tópico. Então ela age ali sobre os gases e é excretada. Então, como eu disse, lembre que o importante é conhecer cada medicamento individualmente e estudá-lo, né, exclusivamente. Aqui no canal eu vou trazer mais vídeos sobre os medicamentos específicos, mais curiosidades também, então não deixe de se inscrever e de acompanhar. E espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Comenta aqui para eu saber, que vai ser muito importante eu ter esse feedback de vocês. Comentem aqui assuntos que vocês estão estudando, que vocês têm dúvidas, que vocês queiram ajuda, que eu trago vídeos aqui para auxiliá-los também. Um beijo e até a próxima!